Pessoal, é um prazer conhecer todos vocês. Eu sou o Vinícius, sou convidado aqui do Luiz hoje, vou encher um pouco o saco de vocês aí. Agora o Luiz está gravando, né? Vai ficar um pouco mais pesado. Isso. Vou ter... Só para apresentar rapidamente, tá? Acho que os pormenores não são mais importantes do que o conteúdo, mas eu já trabalho na área de analytics e ciência de dados há cerca de 8, 9 anos, tá? Também atuo como professor de matemática e estatística de maneira particular. Faço algumas mentorias, algumas tutorias, e já desenvolvi também alguns trabalhos científicos e também mais de trabalho junto com o professor Luiz. Então, se vocês quiserem até o contato aí mais para frente, precisar de qualquer coisa, fiquem super à vontade, tá? Já trabalhei com varejo, consultoria, agência de publicidade, startup, cara, rodei bastante, mas o conceito do trabalho era essencialmente o mesmo durante esses 8, 9 anos, né? Como que a gente embasa qualquer estratégia, seja comercial, seja tática, seja de comunicação, usando dados, né? Sou graduado em marketing, né? Apesar de estar mexendo com um número aqui o dia inteiro, eu sou graduado em marketing. Estudei um pouco de matemática também, no meio tempo. Então, eu consigo meio que juntar essas duas coisas e estar presente aqui com vocês de alguma forma, tá? Esse é um resumo do Vinícius aí que vai encher o saco de vocês nos próximos minutos aí. Se vocês precisarem, no meio do talk, assim, querer esclarecer uma dúvida ou trazer uma questão para discussão, fiquem super à vontade, tá? É só levantar a mão, dar um grito, falar no chat, qualquer coisa. Acho que é mais construtivo a gente fazer isso a 4 mãos, 8, N mãos, do que eu falando sozinho. Então, de novo, fiquem super à vontade, tá? Aí tá tanto o áudio quanto o chat está habilitado. Se sinalizarem qualquer coisa, eu te dou um toque aqui e não se assuste, né? Muita aula é os logotipozinhos aqui. Eu já me acostumei a essa altura do campeonato. Tá, Manda tranquilo. bala. Eu comecei a compartilhar minha tela, não sei se vocês enxergam. Enxergam? Dá para ver sim, dá para ver sim. Super joia. Então, povo, é o seguinte, o Luiz tinha me sugerido para conversar um pouco sobre construção de dashboard, etc., usando um ferramental específico, que é o Google Data Studio, tá? Antes de entrar nos basics, eu acho que até vocês já conhecem bastante pelo que o Luiz comentou, é importante saber por que, que a gente constrói dashboards, né? A gente tem essa noção básica de que precisa visualizar alguns dados, precisa tomar alguma decisão ali no minuto, né? Entregar um reporte para o seu time, para a sua equipe, ou o que for. Eu gosto particularmente de enxergar o dashboard como o painel do avião, né? O cara que está pilotando um avião ou a mulher que está pilotando um avião precisa saber tudo o que está acontecendo na aeronave, porque senão ela simplesmente vai cair. Então, algumas informações precisam estar explícitas, precisam ser extremamente acionáveis. Não adianta nada no dashboard eu colocar uma informação ou algo que está super denso e que demanda vários e vários tempos de análise, minutos, horas, não sei, porque a agilidade é perdida. O conceito do dashboard acaba ficando um pouco difuso, né? No caso do avião, o avião pode cair, todo mundo pode morrer, isso é bem grave. Então, o que eu queria comentar um pouco com vocês, além de ferramental, que eu vou acabar expondo aqui um pouco do que é mais usado, o que é mais praticado por aí, é também alguns conceitos mais de design mesmo, de layout, o que, que a gente pode usar para facilitar a nossa navegação, o que, que a gente poderia evitar, ou o que a gente costuma chamar de boas práticas, que não está em nenhum manual. Eu estou tirando da minha experiência, de dashboards que eu construí, dashboards que eu já vi por aí também. Então, por isso que eu trago novamente o pedido, né? Se vocês têm experiência com construção, se vocês já fazem os de vocês e têm dúvidas ou têm sugestões, fiquem à vontade, compartilhem, vamos fazer isso aqui a N mãos, tá? Se vocês estiverem vendo minha tela corretamente, vocês estão vendo a carinha, a home do Data Studio, tá? Que é super intuitiva, acho que essa é a grande vantagem da suíte Google, né? Eles vão ter sempre uma priorização muito forte em experiência de navegação, em facilidade, os botões são muito claros para a gente aqui. E, ao meu ver, vocês que vão desenvolver alguns projetos aí na matéria, sabem provavelmente já que o Google Data Studio é grátis. Então, correr atrás do Tableau é um problema, a licença é cara. Correr atrás do Power BI não é um problema tão grande, a licença é baratinha, mas o Data Studio é grátis. E ele tem integrações mil com Google Sheets, com Excel, com bancos de dados SQL, com nuvem. Então,
Quando eu preciso fazer algum dash de qualquer tipo, eu priorizo sempre o Data Studio, porque é grátis, né? A gente tem essa facilidade aí muito disponível. Vocês provavelmente já conhecem também, mas criação de relatórios super simplificada aqui dentro do Data Studio. O que eu vou fazer com vocês hoje? Eu peguei um dataset qualquer, que eu procurei na internet algo que já estivesse um pouco pronto. Procurei não criar um dataset nem usar os que eu tenho, né? O problema da confidencialidade é um pouco complicado. Mas, de bate-pronto, eu já vou falar para vocês que eu não sei absolutamente nada sobre esse dataset. Eu só peguei, importei no Google Sheets e já vou trazer ele aqui para dentro, tá? Por que isso? Porque eu quero explorar junto com vocês e entender também o que vocês gostariam de enxergar no dashboard com os dados que estão aqui, tá? Por ser um Google Sheet, a gente simplesmente importa a planilha que já está vinculada à nossa conta, tá? Esse é um processo também que é super tranquilo e se vocês tiverem dúvida, me deem um toque. A única coisa que eu sei desse dataset é que ele é um dataset de vendas online de algo. Eu acho que é uma floricultura. A gente tem aqui o dataset bonitinho no Sheets e eu consigo visualizar cada linha que é um pedido realizado num e-commerce, tá? Suspeito eu que é um e-commerce de flores. A gente tem orquídea, tem, enfim, nomes de flores que eu não sei traduzir do inglês para o português. Mas a gente tem os campos clássicos que todo e-commerce minimamente vai ter, tá? Número do pedido, data do pedido, quem foi que pediu esse pedido, então foi um atacado, foi um varejo, o tipo de consumidor, foi um indivíduo, foi um negócio já, um CNPJ ou CPF, né? Aqui é americano. O nome do cliente, o estado a que ele pertence, categoria de produto, código do produto, nome do produto. Então, daqui até o começo a gente tem todas as dimensões, né, características do objeto. E da coluna J até a M a gente tem as métricas de cada pedido. Então, quantidade, preço, desconto concedido no checkout e o total da compra, tá? Provavelmente alguns de vocês já se depararam com um dataset neste formato aqui, seja uma venda offline, seja uma venda online, mas nessa estrutura tabular acredito que todos conhecem. Então, cada elemento de análise pertence a uma linha. A gente tem aqui, no total do dataset, cerca de 4.970 linhas. Bastante coisa. Então, o Data Studio pode ajudar a gente nesse caso. Importante mencionar o seguinte, se vocês estiverem tratando datasets muito grandes, que não cabe numa sheet, por exemplo, vocês podem ter alguns problemas de compatibilidade do Data Studio com essa fonte, tá? Quando vocês tiverem problemas assim, espero que não tenham no curto prazo, vocês podem pensar em outras ferramentas para migrar, como, por exemplo, o Power BI, que é bem baratinho, não se compara ao Tableau, mas é bem baratinho, e outras formas de armazenar esses dados. Talvez a sheet não seja o ideal, você pode armazenar no banco SQL, você pode armazenar num arquivo CSV localmente na sua máquina. O importante é que quanto mais coisas você conseguir simplificar de modo que consiga trabalhar no Data Studio, facilita bastante a vida, tá? Essa é a carinha, então, do dataset que a gente vai trabalhar. Quando a gente vem para o Data Studio, já fica fácil, né? Ele cria alguns visuais meio default para a gente, não é nada disso que a gente quer, mas vamos começar a fazer uma coisa que é, antes de tudo, a parte mais importante. Conferir se esses dados estão consistentes, se existe algo que a gente tenha que fazer no tratamento do dado, né? Provavelmente alguns de vocês trabalham com Excel, sabem que às vezes pode vir um campo lá que é data, mas veio como texto, ou alguma coisa que deveria ser um número e veio como texto, ou vice-versa. Isso dá um trabalhão, né? O Data Studio já proporciona um recurso para a gente fazer esse tipo de tratamento on the go, né? Muito facinho, que a gente pode acessar aqui nesse menu recurso e gerenciar as fontes de dados adicionadas ao relatório. No caso, a gente só tem uma, né? A gente tem esse dataset aqui do Google Sheets. Em vez da gente vir do Google Sheets e mudar tudo, reimportar, reconectar o arquivo, não tem necessidade. A gente pode simplesmente editar o dataset aqui dentro e verificar quais são os campos e os formatos de dados de cada campo, tá? Aparentemente aqui já está tudo certo, mas caso vocês tenham esse problema, e ele é super comum, vocês podem ter esse recurso e alterar para a forma que vocês quiserem, tá? Vamos supor que a gente tem um número de produto aqui que está como texto. De fato, ele é um texto, mas vamos supor que a gente queira traduzir para um número. A gente simplesmente clica aqui, seleciona
e a reconexão acontece automaticamente, tá? Então, esse é o step que a gente chama de pré-processamento. Sem o pré-processamento, a gente vai ter um problema de qualidade no futuro que a gente não previu. Então, importante fazer isso antes, tá? Agora vamos lá, vamos tentar conversar. Eu com vocês, se o Luiz quiser dar os toques dele, fiquem à vontade também. A gente tem aqui um dataset de venda online. A gente é o diretor de vendas aí da Floricultura Online, né? Vamos supor que é o Flores Online aqui. E tem coisas que são críticas para mim. Eu quero analisar alguns dados sempre. Então, eu vou colocar uma tela lá na minha sala, lá do diretor de vendas, e quero monitorar as vendas hora a hora, o dia a dia. Quero saber quem são os principais clientes, eu quero saber quanto que eu estou dando de desconto. Será que eu estou gastando muita verba em desconto? Será que eu estou gastando pouca? E aí eu quero até verificar com vocês o que vocês acham que são perguntas extremamente importantes de negócio que vocês acreditam que deveriam acompanhar no detalhe todo dia, no dashboard. Essa é a grande pergunta que vai orientar a construção, né? Se eu vou sair apenas colocando alguns gráficos para ficar bonito ou coisa do tipo, não vai ser útil. Eu preciso partir de uma pergunta de negócio, preciso partir de alguma premissa estratégica para aí sim conduzir a essa construção. Vocês conseguem dizer algumas coisas apenas olhando para esse dataset que vocês acham super importantes de visualizar? Cara, acho que primeiro tem essa questão da linha do tempo, né? Então, eu sempre penso no gráfico de tendência, né? Um gráfico de linha. E eu vejo que ele daria para fazer várias quebras, né? Tem venda para cliente pessoa física, pessoa jurídica na coluna D, na coluna C tem venda atacado e varejo, o próprio categoria do produto, se é uma rosa, se é uma orquídea, se é não sei o quê, o estado, cara, tudo para mim, tudo isso aqui tantas boas comparações, né, com o gráfico de barra, e se a gente levar em conta a linha do tempo ali, daria bons gráficos de linha aí. Perfeito. Acho que é a coisa mais intuitiva que a gente pensa de imediato, né? A gente quer entender a performance ao longo do tempo. Se a gente vai olhar todo dia, a gente já está pressupondo nessa fala que o dia é uma variável importante. Então, vamos supor que a gente quer observar a quantidade de flores vendidas dentro do site, tá? Por dia. Vamos pensar nas quebras só no segundo momento. Aí o gráfico de linha super ajuda a gente, né? A gente pode simplesmente adicionar uma série temporal aqui. Depois a gente pensa no layout desse negócio, mas vamos usar a data de pedido como a nossa dimensão e a nossa métrica é a quantidade, tá? A quantidade de flores aí que a gente vendeu ao longo do ano de 2020. Esse aqui é um dataset de 2020, tá? Aparentemente alguém gerou um dado aleatório aqui, porque é uma série bem bagunçada, tá? Ok. Se eu tivesse que ter um gráfico no meu dashboard, e apenas um, eu também concordo que seria esse. E a gente consegue enxergar que não existe uma sazonalidade, não existe nada que está gritando aqui uma tendência de dados, tá? Provavelmente porque eles foram gerados de forma aleatória. Para fins de usabilidade, fins de design, o que eu gostava de fazer na época que eu desenvolvia esse tipo de coisa? Quanto menos, melhor. Menos é mais nesse caso, tá? Isso significa que eu vou deixar apenas um gráfico aqui? Não necessariamente. Eu posso colocar algum que vai demonstrar a distribuição de atacado e varejo, algum que vai mostrar um gráfico de colunas a respeito das categorias, mas pensa sempre que menos é mais. Você tem uma pergunta de negócio e você quer responder da forma mais simples possível. E algumas perguntas podem surgir a partir disso. Pô, mas aqui você está vendo as vendas totais do negócio. Você não pode fazer nenhum tipo de quebra? Eu quero ver só varejo. Eu quero ver só clientes que começam com a letra A. Você pode fazer qualquer tipo de filtro. Quem já é um pouco mais familiarizado com o Excel, sabe que cada coluna dessas, order type, customer type, product category, afins, podem servir como filtros de tabela dinâmica. Então, quem já trabalha com Excel provavelmente tem essa experiência e desenvolve isso em relatórios do Excel. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa.
Se eu quiser ver apenas as vendas de atacado, apenas as vendas com CNPJ, ou apenas as vendas de Orquídea, por que não usar esses campos como filtros e deixar o meu dashboard mais limpo? Eu não preciso fazer 4 gráficos de linha, um para cada um. Eu posso apenas botar um filtro. Então, aqui a gente pode adicionar o que a gente chama de controle. E aí, fiquem à vontade para escolher quaisquer uma dessas opções. Pode ser uma caixa, pode ser um filtro. Eu gosto de trabalhar com a lista suspensa porque vai ajudar bastante para a gente entender quais são as categorias disponíveis de cada coisa. Vamos supor que eu quero filtrar aqui, por exemplo, o tipo de customer. Bastou eu clicar no tipo de customer e eu vou saber quem é um cliente pessoa jurídica ou um cliente pessoa física. E já dá para saber que o cliente business aqui consome muita flor, né? Negócio esquisito, mas de acordo com o dataset é verdade. Bastou filtrar, tem os dados apenas de business. Se eu filtrar individual, bastou ter o filtro do individual. Isso aqui pode ser um tipo de filtro que você desdobra para todas as outras quebras que você quiser fazer. E não tem problema nenhum. Já fica subentendido que a área de cima do dashboard é uma área de controle, é uma área de personalização. É pelo menos um costume que eu tenho. Você pode escolher fazer isso numa lateral, pode escolher fazer isso na parte inferior. O ideal é que você tenha esse padrão de trabalho e sempre aloque uma área do dashboard para fazer esse tipo de controle, para fazer esse tipo de personalização. Tá? Eu vou colocar mais alguns controles aqui só para a gente consolidar que a área de cima do dashboard é a área de personalização nossa. Tá? Vou colocar outras quebras aqui também. Então, categoria de produto é importante. A gente quer saber quais são os tipos de flores que são mais vendidas. Às vezes a gente quer pegar por um nome de produto. É um filtro bacana também. E o mais importante deles, que é o que o Luiz mencionou, que é o filtro de data, né? Aqui a gente tem um tipo especial de controle, que é o controle de período. Então, ele já reconhece diretamente do Data Studio qual é o campo do dataset, que é um campo de data, e constrói automaticamente um controle de data, tá? Um calendário, como se fosse. Ele já vai reconhecer que o único campo de data disponível aqui é o campo Order Date, tá? É o dia que o pedido foi realizado. Então, solidificamos isso. Tenho uma área superior de personalização, posso escolher quaisquer filtros que eu queira, só as flores que se chamam Chianti, vai, por exemplo. Umas vendidas aqui distribuídas. E quero olhar, por exemplo, apenas o último quarter, vai, trimestre passado. Acho que esse produto ficou com falta de estoque aí no último quarter. Vamos trabalhar todo mundo com todo o período, tá? Cadê todo o período aqui? Período automático, tudo bem. Bem, filho. Será que eu estou em 2021 aqui? Vamos ver. É isso, perfeito. Então, vamos já solidificar que essa é a nossa parte de controle, tá? Você pode colocar os filtros que você quiser, não tenham medo de colocar texto, não tenham medo de ser explícitos ao construir um dashboard. Então, se você achar necessário para construir para a sua equipe um dashboard onde você tenha que adicionar uma linha separando aqui e escrever bem grande, use esses filtros para personalizar, faça isso. É importante que seja um material direto, que todo mundo possa usar, então não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo de achar que o seu cliente ou o seu stakeholder interno não sabe o que você está fazendo. Na dúvida, explique. Tá? A gente pode, por exemplo, passar uma linha aqui e falar com uma caixinha de texto aqui em cima. Use os filtros à vontade. Não é problema nenhum fazer isso. Tá? Beleza. Então, se eu pudesse escolher um gráfico, eu escolheria o gráfico de linha. Mas eu posso fazer outros, né? E preciso ter sempre essa questão do menos é mais, tá? Por que isso? Vamos supor que eu quero colocar mais uns 5, 6 elementos gráficos aqui. Um gráfico de pizza, um gráfico de coluna, um gráfico de barra, um gráfico de dispersão de pontos, um box plot, um histograma, o que eu quiser. Muito provavelmente, alguém vai chegar com essa demanda no dia seguinte ou na semana seguinte, que é a seguinte: tá poluído, não estou entendendo, estou vendo uma informação aqui que está discrepante com a outra, acho que tem um problema com o dado, e se tem alguma coisa que, pelo menos gestão, adora dizer, é que o dado está com algum problema, mas a pessoa sequer viu o dado. Então,
O que eu sempre prefiro fazer? Trabalhar na filosofia do menos é mais, mostrar aqueles insights que a gente tem plena certeza de que são corretos e que estão validados por um processo de dados. E à medida que as dúvidas vão surgindo, vocês podem construir algumas análises ad hoc, né? Preciso acoplar essa análise ad hoc no dashboard? Não necessariamente, mas se for uma coisa simplificada que gerou um insight e vai precisar de um acompanhamento contínuo, por que não, né? A ideia é que o dashboard não seja uma análise profunda, e sim uma análise superficial, mas muito importante. Então, vou ter alguns scorecards, vou ter realmente uma evolução temporal. Precisou de um trabalho ad hoc, cara, vamos conversar, senta aqui, me conta o seu problema, vamos atrás de uma metodologia para responder esse problema. Às vezes não é um gráfico que vai responder o problema, mas sim uma análise um pouquinho mais macro, tá? E no Deep Dive também. Coisas que eu gostava de fazer e gosto até hoje de fazer no dashboard em termos de layout, tá? Essa questão do scorecard. Vamos supor que eu estou apenas olhando para esse gráfico de linha aqui, mas eu sou o diretor de vendas, eu vou negociar com o meu fornecedor lá de flores e eu preciso da informação seguinte. Pô, quantas flores foram vendidas durante todo o período? O número certo. O número exato. Eu não vou ficar, pelo amor de Deus, né? Eu não vou pegar cada spot aqui da linha e ficar somando tudo isso. Não tem necessidade alguma. Eu posso simplesmente colocar um scorecard aqui em cima. Existe um recurso gráfico aqui que é o próprio visão geral, né? No inglês vai estar escrito overview, scorecard, não sei. O importante é que isso aqui pode e deve estar em qualquer dashboard que vocês construírem, para as principais métricas que vocês acompanham, tá? Nesse caso, a gente está observando a quantidade de flores, mas a gente pode observar também receita. Vou colocar a receita aqui. Então, order total é a nossa receita. Quase 7 milhões de flor, baita firma. A gente pode colocar o total de descontos concedidos, né? Às vezes a gente está dando de mais ou está dando de menos. 71 mil parece ok. E quaisquer outras métricas que vocês julguem importantes, tá? Às vezes o ticket médio é importante. Às vezes, se tratando de um e-commerce, a taxa de conversão do seu site é muito importante. Só que vocês precisam trazer esses números na risca. Só para fim de planejamento e para acompanhamento mesmo. Tem gente que é mais numérica, tem gente que é mais gráfica, tem gente que é mais da tabela. Então, talvez atender esses gostos de todo mundo ajude o dashboard a ser uma coisa adotada por todo mundo. No final das contas, é isso que a gente quer quando constrói um trem desse. A gente quer que ele seja utilizado porque ele gera insights valiosos e ele vai estar ali à disposição de todo mundo. Tá? Importante, então, manter uma área de personalização aqui acima, uma área de scorecard. Fiquem à vontade para definir o lugar onde vocês vão colocar isso. Eu geralmente recomendo que esteja numa área central, né, que grite para a gente qual é o número. Tá? Em relação a gráficos, aí a gente já começa a ter um aspecto um pouco mais técnico, né? A gente tem essas perguntas, claro, em relação ao tempo, como foi ontem, como foi semana passada, como foi em relação ao ano passado. Mas a gente às vezes quer saber, não ao longo do tempo, mas em relação às categorias entre elas, né? Qual é o tipo de flor que eu vendo mais? Qual é o produto que eu vendo mais ou menos, né? Acho que vocês estão familiarizados, por exemplo, com o conceito de curva ABC, né? A curva de Pareto também. Quais são os produtos que representam 80% das minhas vendas? É uma informação super importante, né? Planejamento comercial puro. Então, não é um gráfico de guia que resolve o teu problema nesse caso. Você pode pensar numa barra, numa coluna, numa pizza, vai depender da boa vontade de quem constrói o dashboard, tá? Mas é importante que sejam informações que caminhem lado a lado. Então, vamos começar a pensar aqui também em tipos de visualização, né? Depois da linha, o mais comum são as barras ou colunas, tá? E quando a gente está falando de muitas categorias, eu imagino que tem 1 zilhão de categorias de flores aqui, nós podemos falar de barras, simplesmente porque se a gente colocar isso no eixo horizontal, vai ficar uma zona. Quando a gente tem muitas categorias, é recomendado trabalhar um gráfico de barra horizontal, tá? Nesse caso, vamos pegar, por exemplo, as categorias de produto e saber quais são as categorias que mais vendem em quantidade, tá? Aqui eu já vejo que, apesar de parecerem muitas categorias, são apenas 4. Poderia ser até um gráfico de colunas, então. A gente pode até modificar rapidinho aqui. E de bate-pronto a gente sabe que rosa é a categoria que mais vende, tá? Pô, será que eu preciso ter o rótulo de dados aqui, né? Preciso escrever que rosas tiveram aproximadamente 24 mil? Recomendo que sim,
Lembrando que quanto mais explícito formos, melhor, né? A gente deixa cada vez menos espaço para as dúvidas. Por sorte, o Data Studio é obediente e ele já tem um botão aqui retinho, mostrar rótulos de dados, a gente já pode deixar isso aqui pronto. Tá? Aqui a gente entendeu qual é a categoria que mais vende ou a categoria que menos vende. Poxa, eu quero fazer um deep dive. Dentro das rosas, quais são os produtos que mais vendem? Será que tem algum item que eu disparei uma promoção gigante? Será que tem algum item que está com o estoque lá cheio, não estou conseguindo desovar por nada? Vai do seu coração. Quer fazer um gráfico de colunas? Pode fazer, mas acho que vai ficar muitos itens e isso pode dar um certo problema. Quer fazer um gráfico de barras? Fique à vontade, mas se você tiver muitos itens, você vai ter que rolar. Talvez não seja a solução mais agradável. Então, não tenha medo nenhum de usar uma tabela. Por que não? Né? A gente trabalha com Excel o dia inteiro, a gente está familiarizado. Muitos de vocês provavelmente já fazem isso. Então, não tenha vergonha nenhuma de adicionar uma tabela. Por que não? Né? Nessa tabela, a gente pode ter uma miríade de informações. A gente pode colocar aqui, por exemplo, o nome do produto, é o que a gente quer saber no final do dia, sua quantidade, sua receita, seu preço. O preço a gente pode até dizer que é o preço médio, né? Senão ele vai somar o preço e não vai ser uma informação muito valiosa para a gente. Importante a gente agregar da forma correta também. Volume de desconto concedido. E lembrando também que a gente pode calcular novas métricas em cima dessas que já existem aqui, né? Qual o desconto médio dado? Qual foi o total de desconto dado em cima do faturamento total? Será que eu estou dando muito desconto para um produto e nenhum num que eu deveria dar? Isso, de novo, vai muito da maturidade do analista, do conhecimento que ele tem do negócio. Tá? Mas, de novo, não se preocupem em usar esse tipo de visual aqui. É feio? Cara, não tem feio ou bonito aqui. Tem a informação que é útil. Tá? Então, a gente pode manter, por exemplo, um elemento gráfico desse aqui sem problema nenhum. Tá? Lembrando que o menos é mais. Então, eu já coloquei 3 informações aqui. Para mim, isso aqui é super suficiente. Tá? Pensando que eu sou talvez uma pessoa minimalista. Um colega seu, um superior, ou alguma pessoa que já está um pouco mais interessada no trabalho, pode trazer algumas sugestões, isso é bastante importante, né? Você vai construir a 4 mãos desse material para todo mundo. Mas tem um trade-off, né? Quanto mais coisas eu começar a entulhar aqui dentro desse dashboard, mais ilegível ele vai ficar, concorda? Então, a gente vai começar a ter uma entropia, uma zona, né? Nesses casos, eu me lembro de um professor meu que falava o seguinte: na época que a gente mexia com PowerPoint, a gente tinha medo de colocar muita coisa no slide e ficar uma zona. Só que a gente não, de bate-pronto, parece que não reconhece que slide é de graça, né? A gente não está gastando papel, não está poluindo o meio ambiente. Slide é de graça, da mesma forma que as abas do dashboard também são de graça. Não tenha medo de usar 2, 5, 10 abas, 20 abas. A ideia é que cada aba tenha o mínimo de informação relevante, que responda a uma pergunta de negócio específica. E se você tiver um segundo problema, um terceiro, um enésimo problema, tudo bem, aloca uma aba separada para isso. Você pode simplesmente vir aqui no canto superior esquerdo e clicar em adicionar página. Uma nova página é feita e você pode fazer exatamente a mesma coisa. Você pode copiar a estrutura, manter a parte de personalização acima, manter uns scorecards acima, um pouquinho abaixo já, e responder outra pergunta. Talvez nessa primeira página a gente esteja resolvendo problemas de vendas. Talvez na segunda página a gente esteja resolvendo problemas mais de finanças. Talvez numa terceira página a gente possa resolver um problema de comunicação, pode trazer dados de campanhas de marketing, offline, online. Não é porque a gente está trabalhando com um Dash que ele tem que ser absolutamente minimalista no sentido de responder uma única pergunta. Você pode responder 10 mil perguntas, mas cada painel precisa ser o mais limpo possível, né? Sem bromação, sem a encheção de linguiça. Tá? Então, o recado aqui é o seguinte: não tenham medo de usar a quantidade de elementos de abas do dashboard que forem necessários. Tá? Isso vale para PowerPoint, isso vale para Excel, fique super à vontade. Tá? Só para renomear algumas coisas aqui e manter minimamente organizado, né? Vamos chamar isso aqui de vendas. Vou chamar isso aqui de financeiro.
chamar isso aqui de marketing, não que eu vá fazer um dashboard para cada um, mas saber que essa distinção pode existir é muito importante, tá? E isso faz também com que vocês possam construir um material que seja global, né? É muito comum que cada área de uma empresa queira ter o seu próprio painel de controle. É extremamente comum, porque os dados podem estar armazenados de formas diferentes, às vezes as demandas de informação diferem muito em relação a um grupo ou outro. A gente pega um painel financeiro, por exemplo, ele tem uma miríade de informações que talvez o RH não tenha. Mas e se a gente pudesse construir algum material que agregasse todos os problemas de todo mundo num link só? Poxa, isso ia ser colaborativo, né? Acho que as pessoas, por exemplo, do RH que vissem o painel do marketing poderiam ter uma opinião, poderiam dar uma sugestão, poderiam construir a quatro mãos. E torna essa visão de dados da empresa mais unida, mais holística, né? Então, funcionaria super bem. É uma possibilidade que vocês podem explorar, tá? Eu não sei se eu estou chovendo no molhado para vocês, que eu acho que vocês já têm até um conhecimento bacana da ferramenta, mas me conta aí, Luiz, como que a gente está de tempo, como que a gente está com tudo aí? Não, tá excelente. Não sei se você está já se encaminhando para encerrar teu raciocínio, mas tá muito bom. Já deu uma visão geral muito boa. Aí você falou para não poluir o dashboard e tal. Eu já ia bagunçar teu negócio. Eu sugeri aproveitar esse quadradinho que sobrou aí, para você jogar um gráfico de pizza e bota, sei lá, comparando os tipos de produto ou comparando venda para pessoa física versus jurídica. Joga um gráfico de pizza aí no cantinho inferior aí para terminar de... A turma adora o gráfico de pizza, né? E, para ser honesto com vocês, é um dos gráficos que a gente menos usa no dia a dia, mas a gente coloca, não tem problema nenhum. Às vezes, eu não quero te encher o saco, viu, professor? Mas é bacana a gente ter esse tipo de demanda, até no ao vivo assim, para a gente se perguntar qual é a motivação real do dashboard, né? Então, aqui a gente está... preenche esse espaço aí, né? Aí a gente fica naquela pergunta, poxa, eu estou aqui para preencher espaço, estou aqui para responder um problema de negócio, o que exatamente é o objetivo do Dash, né? É claro que isso aqui é uma grande brincadeira, mas vamos começar a pensar em algumas perguntas e ver se a gente pode respondê-las apenas usando os dados do dashboard, né? Por exemplo, será que existe alguma relação entre a quantidade de flores vendidas num dia e o preço praticado num dia? Será que a questão da oferta e demanda funciona aqui, né? Será que se eu jogar um preço lá no chão eu vou vender mais? Existe alguma forma de eu poder analisar isso, né? Se essa for uma pergunta relevante para o seu negócio, você pode tentar responder. Por exemplo, uma coisa que a gente subutiliza dentro do Data Studio e de qualquer software, na verdade, é o gráfico de dispersão, né? Onde a gente pode analisar a correlação entre duas variáveis. Então, a gente pode, por exemplo, tentar ver se existe uma relação linear entre preço e venda, né? Vamos ver se isso aqui é verdade, até que ele já construiu para a gente, né? Mas ele está usando a dimensão estado, a gente não quer isso. A gente quer a dimensão pedido. Mas manda bala, Luiz, pergunta aí. Não, foi essa do estado, eu acho que foi uma boa também. Tá até esquecido dele. Ele está olhando por estado, né? Mas a gente quer olhar por pedido, né? Então, a nossa unidade de análise é o order number, né? Aparentemente, o dado foi gerado de forma aleatória porque a gente não está encontrando nenhuma correlação aqui. Só de olhar essa série temporal no gráfico de linha, a gente já percebe isso, mas quando a gente vê no order number, a coisa muda um pouco de figura. Se a gente deixar talvez o customer state aqui só para tentar fazer algum tipo de análise, a gente já tem uma ideia um pouco melhor, tá? Vamos ver aqui no detalhe. A gente consegue... Não consegue, mas tudo bem. Aparentemente, é só aparentemente, né? Existe uma relação positiva entre quantidade vendida e preço, onde deveria ser o contrário, né? Pô, o negócio está ficando mais caro, está vendendo mais, que história é essa? É que pode ser que seja o preço total, né? O preço não do item, mas do pedido como um todo. Né? Você pede mais coisa, aí o valor deve ser isso. Você já pegou o problema aqui, ó. A gente está olhando a soma do preço, lembra que eu falei? É bacana ver a agregação correta para cada tipo de dado, né? Então, a gente deveria olhar não a soma do preço, mas o preço médio, né? A mediana, a média, geralmente a gente olha a média mesmo.
e a gente confere se existe alguma relação aqui. Eu acredito que não existe, pela própria característica do banco. Tá? Então, a gente já pode ver que, por exemplo, o estado que mais vende é a Califa, né, Califórnia, mas o preço médio aqui está na faixa dos R$137. Enquanto o estado com o ticket mais alto é o Mississippi, tem quase $200 aí de preço, mas não vende tanto, vende só 253 unidades no período inteiro. Se rodar uma análise de correlação aqui, provavelmente a gente vai encontrar algo próximo do zero, mas é uma tentativa de responder a um problema de negócio que é até comum, né? A gente vai querer cruzar algumas variáveis e identificar se essa correlação é forte, é fraca. Num segundo momento, a gente vai querer entender se é algo causal, né? Nem toda correlação é causa e vice-versa. Então, explorar os diferentes tipos de gráficos das ferramentas vai trazer esse insight para a gente, tá? A gente pode sair um pouco dos tradicionais, da pizza, da barra, da linha, e começar a dar uma explorada em outros tipos. A dispersão, o próprio marcador, o mapa de árvore é muito bacana de trabalhar. Há quem prefira trabalhar, em vez desses scorecards aqui, o medidor, né? Que vai ser uma espécie de velocímetro lá do carro, né? Se está voando, se está indo muito devagar. E bom saber também que existem infinitas visualizações da comunidade, né? Então, não fica restrito apenas às possibilidades do Data Studio. Se você for um expert em JavaScript, estiver ouvindo isso, por exemplo, você pode criar os seus gráficos e colocar na biblioteca do Google, assim como milhões de pessoas aí fora já fazem. Você pode usá-las também. Existe um portal super completo, onde você pode criar sua própria ou usar todas as que já foram construídas por alguém. E é muito bacana poder explorar isso, porque você vai crescendo cada vez mais repertório também. Tá? Não fica preso só no Data Studio. Senão você vai virar um analista de Data Studio, não vai virar um analista de dados. Aí pode ser um fator conflitante aí para desempenhar trabalho. Tá? Ó, isso aqui que eu mostrei para vocês é o Very Basics, tá? Aqui a gente está tentando olhar com uma visão mais de usabilidade, de resolução de problema de negócio, mas pode ser que no dia a dia de vocês tenham outras demandas. Cara, isso aí que você está falando, Vinícius, ó, baboseira. Aqui na empresa a gente tem que ver 42 gráficos diferentes, a gente tem que olhar o drill down de tudo, e a gente precisa, cara, colocar isso num one page, assim, uma única página, porque o diretor lá não gosta. Tudo bem, né? Cada empresa trabalha de um jeito. À medida que vocês vão ficando mais confortáveis, vão tratando os dashboards com um pouco mais de questões de design mesmo, pode ter certeza que esse conceito vai minando. Tá? Vocês vão criando algo que é mais saudável para todo mundo e até para o próprio negócio. Então, o negócio fica mais data-driven usando menos dados, que parece um contrassenso, mas na verdade é um grande ganho. Tá? Eu tentei passar para vocês o que eu tenho desenvolvido aí de experiência, tentei passar para vocês o que eu vejo pessoas fazendo no mercado, eu já vi profissionais que vêm até mim e falam, pô, dá uma dica, dá uma opinião. E, de novo, se precisar, canal aberto sempre, eu vou deixar meu contato aqui com vocês. A ideia era realmente mostrar o que é meio default por aí, tá? O que tem sido trabalhado. Quer dar algum toque, alguma opinião, alguma coisa, Luizão? Não, sim, pegando o pessoal mandou aqui no chat, voltando lá para o ponto, quando você estava abrindo várias views, o pessoal perguntou se tem uma quantidade ótima de quantidade de view. Não sei se... Desculpa, gente, que eu não vi o chat aqui. Bom, o chat só está disponível para os membros da equipe, eu não sou. Então... eu vou mediando, pode ficar tranquilo. Tá tranquilo. A quantidade é o seguinte, vamos pensar, né? Vamos supor que você trabalha numa empresa que ela tem 20 áreas. E o desafio que o CEO desceu lá foi o seguinte, faz um para as 20 áreas. É de graça fazer o slide, é de graça fazer a aba. Eu acho que não tem uma quantidade ótima, depende muito do seu problema, tá? Vão ter ocasiões onde, numa reunião, por exemplo, a tua equipe quer passar o dashboard e tem um limite de tempo na reunião, 15 minutos. Gente que trabalha com metodologia ágil, esse tipo de coisa, adora fazer esse tipo de restrição de tempo para produtividade, né? Talvez nesses casos valha a pena você restringir um pouco e até agrupar algumas views, né? Vendas e marketing numa só, financeiro na dela, tecnologia você junta todo mundo. Agora, se é uma coisa que vai ficar disponível real time e todo mundo pode sair navegando, não existe esse limite, tá?
Você pode ver, por exemplo, que aqui na esquerda eu tenho uma área gigante onde eu poderia deixar várias abas aqui e ficando maior, ele habilita uma rolagem ou traz isso para horizontal, tá? Vai ter um menu que você pode simplesmente clicar a setinha e vai abrir mais abas. O ideal mesmo é que cada aba seja extremamente descritiva e resumida. Isso não vai impactar no limite de abas, no número que deveria ter. Tá? Acho que também vai depender muito de qual é a demanda que você recebe, qual é a demanda que você está disposto a passar para frente. Mas, no geral, não existe esse limite, não. Lembra que é de graça. Cara. Você não está de forma alguma impactando performance, meio ambiente, nada do tipo. Slide é grátis. A aba do dashboard também. Show de bola. E aí outra pergunta que eu acho que vai acabar sendo um material se conseguir levantar, se tem algum guia com boas práticas de montagem de dashboard. Eu também até tenho curiosidade, se tiver algum material compilado, se conseguir levantar e mandar depois, eu compartilho aqui. De dashboard, o que eu tenho não é de dashboard, mas é uma coisa que, cara, me ajudou a vida inteira. Foi um livro. Eu tenho ele fisicamente, mas ele está disponível online também, que é sobre uso de gráficos. Então, em quais ocasiões eu devo usar quais gráficos? Mas é um guia, assim, ele é bem grosso, ele é extremamente técnico e ele é extremamente didático, ele consegue ser técnico e didático. Ele tem esse nome aqui, ó. Say It with Charts. A capa dele parece um CD-ROM da AOL dos anos 2000, mas ele é a melhor coisa que eu conheço para falar sobre gráficos, tá? O que é isso? Uma capinha amarela, né? É, essa capinha amarela aqui. Ele parece realmente uma coisa extremamente antiquada. Bota fé que não é. Isso aqui vai mostrar quais são os principais gráficos, como que você faz a montagem, para que tipo de problema você deve usar cada tipo de gráfico, e aí fica fácil você estruturar o seu problema no dashboard. Se você seguir a filosofia do menos é mais, se você sabe que gráfico usar, 90% do seu problema está respondido. Depois vai ser uma coisa de você montar 4 mãos, talvez com alguém de design, só para ter a área lá de personalização, a área de scorecard, mas boa prática, eu costumo dizer que é bom senso. Só que bom senso pressupõe um pouco de conhecimento, então eu recomendaria vocês pegarem esse livro aqui assim que possível. Tá? Show de bola. Então, Vinícius, pessoal, se tiver mais nenhuma pergunta, então, Vinícius, muito bom, muito obrigado. Show de bola. Você realmente é o ninja aí desse Data Studio aí, cara. Ah, um dia eu Tá chego doido. lá. O primeiro trabalho que a gente marcou para fazer junto era, eu não lembro se era Python ou R. Aí você fala, não, eu sempre antes de começar a mexer com dados, eu faço um dashboardzinho para me achar nos dados. Só o teu primeiro dashboard de brincadeira já é um negócio ninja. Então, cara, você é o mais ninja que eu conheço se não o mais ninja, é o cara mais ninja que eu conheço de Data Studio, cara. Muito bom. Imagina, se precisarem novamente de qualquer coisa, um auxílio, ou aparecer aqui para trocar uma ideia com vocês de novo, cara, Luiz, então o canal tá super aberto, tá? Fica à disposição aí. Obrigadão. Abraço aí, Vinícius. Boa noite. Tamo junto, ótima noite pra gente. Boa noite, gente. Valeu, tchau, tchau.